Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos para mais uma aula do nosso curso de Estatística para Concursos. E o tema da aula de hoje será distribuição binomial. Pessoal, distribuição binomial, a ideia de bi, a ideia de dois, sucesso e fracasso, acaba de certa forma sendo uma evolução da distribuição de Bernoulli. Pessoal, por que eu falo que acaba sendo uma evolução da distribuição de Bernoulli? Porque na distribuição de Bernoulli nós tínhamos uma situação a qual nós calculávamos a probabilidade de sucesso e fracasso. Até aí, nenhuma novidade. Pessoal, só que na distribuição binomial nós vamos ter vários experimentos, vários elementos, tá? Pessoal, então essa quantidade de elementos ela vai ser multiplicada pela probabilidade, pelo nosso parâmetro P. Tanto que eu vou até adiantar a média. Vocês lembram que a média da distribuição de Bernoulli é somente P e a variância é somente P que multiplica Q. Já, pessoal, na binomial, como nós vamos ter vários experimentos, nós vamos ter N, a quantidade de elementos que multiplica P, e a variância, pessoal, nós vamos ter a quantidade de elementos que multiplica P sobre Q. Então, pessoal, por isso que a gente fala que é uma evolução da distribuição de Bernoulli. Só que a diferença é que nós estamos adicionando mais elementos, tá? Pessoal, vou fazer uma revisãozinha básica aqui do que nós sabemos feito, né, sobre probabilidades. É o seguinte, por exemplo, qual que é a probabilidade de lançarmos a moeda e sair cara, pessoal? Bom, a probabilidade de sair cara nós vamos ter 1 sobre 2, que no caso seria o nosso sucesso. Qual que é a probabilidade de sair coroa? Bom, a probabilidade de sair coroa, que no caso é o que a gente não quer, é 1 sobre 2. Pessoal, calculando as duas probabilidades, nós vamos ter 1. A mesma coisa com o dado aqui, pessoal. Qual que é a probabilidade de sair o número 3, né, que é o nosso sucesso, no lançamento de um dado? Bom, nós vamos ter um resultado possível no total de 6. Esse aqui é o sucesso. E o fracasso, meus amigos? O fracasso é o seguinte, nós vamos ter 5 resultados possíveis num total de 6. Bom, somando 1 sexto mais 5 6, nós vamos ter 6 sobre 6, e 6 dividido por 6 é igual a 1. Até aí, nenhuma novidade, tá, pessoal? Agora vamos vir aqui para a fórmula da probabilidade da distribuição binomial. Pessoal, essa fórmula aqui parece que assusta, mas ela é bem tranquila. Vocês decorando, vocês conseguindo decorar de certa forma, né, depois entendendo, aí vocês vão ver que vai ser um processo meio que automático, tá? Só que é importante falar o seguinte, pessoal. Para esta matéria aqui, nós vamos precisar de um recurso chamado, o que? Um recurso da matemática chamado análise combinatória. Pelo menos o básico vocês precisam saber, tá? Então, quem não conhece análise combinatória, eu vou querer que vocês entrem no YouTube, assistam 1 ou 2 vídeos, assistam uma aula rapidinho, vocês vão conseguir entender. E a gente vai conseguir desenvolver esse exercício. Pelo seguinte, pessoal, o que é a probabilidade ou a distribuição binomial? Bom, é o seguinte, pessoal, a fórmula, nós vamos ter combinação de N. O que é o N? É a quantidade de experimento, tá? NK a K. O que é o K, pessoal? É a situação a qual nós vamos estar envolvidos. Então, nós vamos ter combinação NKK, que multiplica o P, que é a nossa proporção, elevado a K, que multiplica Q, elevado a N, que é a quantidade de elementos, menos K. Pessoal, essa fórmula aqui parece que é complicada, tá? Mas é como eu falei, com os exercícios que nós vamos resolver, vocês vão ver que é receitinha de bolo. Vocês entendendo que o exercício se trata de uma binomial, é só vocês seguir essa receitinha aqui de bolo que vocês vão conseguir acertar, tudo bem? Bom, só reforçando, o que é a esperança? A esperança é a combinação, ou a esperança, que é a média, a mesma coisa que a média. Vai ser o quê? Vai ser a quantidade de elementos que multiplica P. E o que vai ser a variância, pessoal? A variância vai ser a quantidade de elementos que multiplica PQ. E se fosse o desvio padrão? Bom, se fosse o desvio padrão, seria N que multiplica PQ dentro de uma raiz quadrada, tá? Mas o desvio padrão ele não é tão cobrado assim. Mas lembre-se, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de NPQ. Bom, pessoal, aqui foi mais teoria mesmo, tá? A parte dos exercícios nós vamos deixar para a parte numérica nós vamos deixar para desenvolver durante os exercícios. Bom, mas eu gostaria só, antes de partirmos para os exercícios, eu gostaria só de fazer uma pequena comparação, tá?
Só lembrando, distribuição Bernoulli, nós vamos ter sucesso e fracasso, na binomial também vamos ter sucesso e fracasso, tá? A média da Bernoulli é igual a P e a variância é P que multiplica Q. Só lembrando que o P é o sucesso e o Q é o fracasso. Na distribuição binomial, pessoal, nós vamos ter combinação NKK, que multiplica P elevado a K, que multiplica Q elevado a N menos K. A esperança ou média, nós vamos pegar a quantidade de elementos e multiplicar pela proporção, por P. N que multiplica P. E a variância, nós vamos pegar a quantidade de elementos e vamos multiplicar por PQ. Vocês observam que é a mesma, tá? Ó, PQ e PQ. Tudo bem? Bom, pessoal, agora que nós fizemos aprendemos assim a fórmula da distribuição binomial, depois comparamos distribuição Bernoulli com distribuição binomial, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdos nas provas. Então, bora praticar? Mas antes de resolvermos alguns exercícios, eu gostaria que vocês dessem um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. Questão número 11. É igual a 3/4 a probabilidade de um determinado advogado conseguir decisão favorável em si a cada petição protocolada por ele na vara civil de certo tribunal. O plano desse advogado é protocolar sequencialmente 12 petições na vara civil durante o ano de 2020. Favoráveis ou não, a decisão do tribunal para a petição são emitidas na mesma ordem cronológica e que são protocoladas e são sempre independentes entre si. A partir dessa situação hipotética, julga o próximo item considerando as variáveis aleatórias x e y, em que x é igual à quantidade de decisões emitida pelo tribunal até que ocorra a primeira decisão não favorável ao advogado, e y a quantidade de decisões emitida pelo tribunal favorável ao advogado. A probabilidade do evento y é igual a 1 é superior a 9 sobre 10. Pessoal, só lembrando que esse igual a 1 é o que, pessoal? É a probabilidade de sucesso, tudo bem? Bom, aqui, meus amigos, é só fazer a aplicação de fórmula. Parou aí, pessoal. Fez a aplicação de fórmula, apesar que é o seguinte, vocês montem a fórmula, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Na resposta aqui, porque tá meio estranho essa resposta, né? Então dá uma atençãozinha aqui na hora que vocês forem fazer a aplicação de fórmula, dá uma atençãozinha aqui nesse finalzinho aqui da probabilidade, tudo bem? Bom, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 11, ele é falso. Pessoal, vamos lá, pessoal. A fórmula Pessoal, vamos entender a fórmula da binomial. Nós sabemos que nós vamos ter... que nós vamos ter, já começa com a fórmula errada, daí não dá, né? Nós vamos ter combinação de NK a K, que multiplica a probabilidade de sucesso, que no caso é o número 1, menos a probabilidade de fracasso, que é o 1 menos P, né? Ou então o Q. Elevado ao que, pessoal? Elevado à quantidade de elementos menos 1. Fazendo a aplicaçãozinha de fórmula, é o seguinte, substituindo aqui substituindo pela fórmula, né? Ou melhor, fazendo a aplicação de fórmula, nós vamos ter o seguinte, ó, a probabilidade de y. Y é o que, pessoal? A quantidade de decisões emitida pelo tribunal favorável ao advogado. Ele fala o seguinte, ó, sequencialmente 12 petições nessa ordem civil, cadê o tribunal? O plano desse advogado é protocolar 12 petições. Então, o nosso N é igual a quanto? 12, né? O N é igual a 12. Nós vamos ter combinação 12, 1 a 1. Pessoal, por que 1? Por que combinação 1? Porque, pessoal, nós vamos sortear desse 12, nós vamos sortear a probabilidade de 1 acontecer, tá? Então, durante desses 12 processos, nós vamos pegar 1, tá? Nós vamos fazer combinação 12, 1 a 1, que multiplica o que, pessoal? A quantidade de probabilidade de eventos, o que? De sucesso. Qual que é o sucesso? Ele já começou aqui, ó. É igual a 3/4 a probabilidade de determinado advogado conseguir decisão favorável. Então, nós vamos multiplicar pelo sucesso, né, de decisão favorável, e o nosso fracasso é o que? Decisão não favorável. Qual que é o complemento? 1/4, tá? Elevado a quanto, pessoal? Elevado a 12 processos menos 1, que é da fórmula. Então vai ficar o seguinte, vamos lá. Combinação de 12, 1 a 1 é igual a quanto? É igual a 12. Então nós vamos ter 12, que multiplica 3/4 vezes 1 sobre 4,
sobre 4 elevado a quanto? Elevado a 12 menos 1 dá 11. Pessoal, por que eu falei para vocês prestarem bastante atenção aqui, ó, nessa resposta? Pelo seguinte, eu não gosto de questão assim, tá? Eu vou ser bem sério com você, mas a gente não tem que fazer tudo que a gente gosta, né, pessoal? O que nós podemos fazer aqui, meus amigos? A gente consegue simplificar esse 12 aqui com esse 4. Bom, 12 dividido por 4 é igual a 3. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar... aqui a gente consegue, ó. 1 elevado a 11 é igual a quanto? É igual a 1. 4 elevado a 11 é igual a quanto? É igual a 4... É igual a 4 sobre 11. É igual a 4 sobre 11. Então, pessoal, vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 1 dá 1. 9 vezes 1 dá 9. Bom, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, elevado a 11. Pessoal, esse aqui já é a nossa probabilidade, tá? Essa aqui já é a nossa probabilidade. Então ele falou que a probabilidade ficou superior a 9 sobre 10. Na verdade, a probabilidade não ficou superior a 9 sobre 10. Nós sabemos que quanto maior o denominador, menor será o resultado, tá, pessoal? Então, se ficou superior a 9 sobre 10, 9 dividido por 4 elevado a 11 é menor, tá, pessoal? Então, esta afirmativa aqui, ela está errada, ó. Quanto maior o denominador, menor será o resultado, tá? Então, por conta disso, o gabarito da questão número 11, ele está errado. Meus amigos, só fazendo um adendo aqui, algumas pessoas ainda têm confusão nesse sentido. Vocês fazem o seguinte, para quem não quer decorar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar 2 dividido por 2, que é o mesmo número, tá? Depois você testa o seguinte, quanto que é 2 dividido por 1? Ó, eu diminuí, tá vendo? Nós chamamos o denominador, nós diminuímos. Quanto que vai ficar, pessoal? E depois eu quero que vocês façam ao contrário. Eu quero que vocês aumentem o denominador. Ao invés de ser 2, você vai aumentar para 3. Eu quero que vocês comparem essa resposta com essa resposta com essa resposta aqui, tudo bem? Que vocês vão entender que quanto maior o denominador, menor será o resultado. Quanto maior o numerador, quanto menor o numerador, maior será a resposta, tá? Então isso acaba confirmando o que nós havíamos já descoberto aqui, tá? Então o gabarito da questão número 11, ele está errado. Questão número 12. Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade P de um ex-condenado voltar a ser condenado por um crime no prazo de 5 anos, contada a partir da data de liberação, seja igual a 0,25 ou então 25%, né? Essa estimativa foi obtida com base por amostragem aleatória simples de 1.875 processos judiciais, aplicando-se ao método da máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli. Sabendo que a probabilidade de Z menor que 2 é igual a 0,975, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue o item que se segue em relação a essa situação hipotética. Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que a probabilidade de um deles voltar a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 40%. Bom, meus amigos, esta afirmativa aqui, ela está certa ou está errada? Bom, antes de mais nada, é o seguinte, pessoal. Isso aqui vocês podem desconsiderar, porque nós vamos aprender ainda, tá? Isso aqui também. Vamos focar somente no que nós já conhecemos. Eu quero que vocês também, ao invés de trabalhar com 0,25, pessoal, eu quero que vocês associem 0,25 a 1/4, tá, pessoal? Que é a mesma coisa. Por quê? Porque vai ficar bem mais fácil de se trabalhar assim do que se trabalhar com números decimais, tá? Então eu quero que vocês trabalhem assim, tá? Bom, dado as dicas, né? Vamos lá. Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta. Também só mais uma dica. Pessoal, como que eu vou saber que é uma distribuição de Bernoulli? Porque ele deu P, ó, ele já deu a nossa proporção, né? Que corresponde a 25% ou 1/4 de sucesso. E de não sucesso representa o quê? 75% ou então 3/4. Ele deu 4 situações aqui, deu 4 elementos, tá? Mais elementos aqui no sentido estatístico.
deu 4 elementos e ele quer a probabilidade de apenas um deles. Então, pessoal, isso aqui é uma distribuição binomial, tá? Bom, dei todas as dicas. Bom, agora eu quero que vocês dêem um pause e tentem resolver aí, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 12, ele é verdadeiro. Pessoal, nós temos P, que é a proporção, corresponde a 25%. Lembra, P é o quê? A ideia de sucesso. Pessoal, se o sucesso é 25%, o fracasso é igual a quanto? É igual a 75%. Tá, daí ele deu aqui 4 elementos, e desses elementos nós vamos sortear apenas um. Ó, ele quer a probabilidade de apenas um. Ó, de apenas um. Pessoal, tranquilo. Vocês não gostam quando eu falo que é tranquilo, mas é verdade, pessoal. Ó, vamos só recapitular a fórmula da binomial. Nós vamos ter combinação de NK a K, que multiplica a probabilidade de sucesso, que multiplica a probabilidade de sucesso elevado a N menos 1. Pessoal, se vocês decorarem essa fórmula aqui, tá tudo mil maravilha, tá? Bom, são quantos elementos? São 4. Desses 4 elementos, nós vamos sortear apenas um. Nós vamos multiplicar pela probabilidade de sucesso que ele passou aqui, ó, 0,25. É a mesma coisa aqui, 1/4. E multiplica a probabilidade de fracasso. Se a probabilidade de sucesso é 1/4, a probabilidade de fracasso é o complemento, 3/4. Tudo isso elevado ao que, pessoal? A quantidade de elementos menos 1, que é da fórmula. Então vai ficar o seguinte, combinação de 4, 1 a 1 é igual a 4. Que multiplica 1/4, que multiplica 1/4 vezes... Opa, por que eu coloquei N aqui, pessoal? Vamos apagar esse N aqui, que eu já copiei a fórmula, que é 4. Vezes 3 elevado a 4. 4 menos 1 dá 3. 3 dividido por 4 elevado a 3. Bom, vai ficar o seguinte, 4 vezes 1 dá 4. E aqui, 1 vezes 4 dá 4. Nós sabemos que 4 dividido por 4 é igual a 1, tá? Que multiplica 3 elevado a 3, vamos lá. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Dividido por 4 elevado a 4, 4 multiplicado por 4 dá 16. 16 multiplicado por 4, 4 vezes 16 dá 24. Coloca o 4, sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Dá 64. Então, nós vamos ter 27 dividido por 64. Pessoal, esse 4 aqui eu consigo cortar com esse 4. Então, nós vamos ter 27 dividido por 64. E 27 dividido por 64 é o seguinte, 27 não dá para dividir 64. Vamos colocar um 0, uma vírgula e um 0 aqui. Pessoal, eu vou direto na dica que ele deu, que ele quer saber se é superior a 4 ou menor que 4. Bom, vamos tentar com 4, né? 4 vezes 64... 4 vezes 4, 16. Coloco 6 e sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com 25. Ó, na mosca. Então, 4 vezes 64 dá 256. Para 270, falta 14. 14 não dá para dividir 64. Vamos colocar mais um 0. Só que só pode ser 2. 2 vezes 64 dá 128. Para 140, faltam 12. Pessoal, vou parar por aqui, que isso aqui já é a nossa resposta. Então, aqui vai ser igual 0,42. Ele está falando que a probabilidade é superior a 40%. E de fato, encontramos 42%. Logo, 42% é maior que 40%. Então, pessoal, sem precisar terminar essa divisão aqui, nós sabemos que essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Questão número 13. Pessoal, temos o mesmo enunciado, só a afirmativa aqui veio diferente, tá? Se x seguir uma distribuição binomial com parâmetro n igual a 1000, e probabilidade de sucesso P, a estimativa da máxima verossimilhança da média de x será igual a 300. Será superior a 300. Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês entendam esse exercício, depois nós vamos ver com um pouquinho mais de calma, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que isso aqui está pedindo o cálculo da média. E vocês sabem calcular a média da distribuição binomial, tá? Eu só quero que vocês façam isso. O exercício só quer que vocês calculem a média, tudo bem? Bom, vou dar um pause aí que vocês vão trazer a resposta em 3, 2,
1. O gabarito da questão número 13, ele é falso. Pessoal, como que calcula a esperança de x ou a média, tá? Ou a média de x, pessoal. Se fosse na distribuição de Bernoulli, a média é igual a quê? A média é igual a P. Pessoal, na distribuição binomial, a média é o quê? É a quantidade de elementos que multiplica P. Só isso. Então, pessoal, nós sabemos que N é igual a 1000, que multiplica P. P vale quanto? 0,25. Pessoal, 25% de 1000 é igual a quanto? É igual a 250. Opa, esse 5 ficou meio estranho. É igual a 250. Pessoal, 250 é superior a 300 ou inferior? Com certeza é inferior, né? Então, meus amigos, esta afirmativa aqui, ela está errada. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Até mais!